Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos para mais uma decisão do Supremo, ainda no informativo 1000. Essa é a terceira ou quarta decisão que eu analiso aqui do informativo 1000 do Supremo Tribunal Federal. O informativo está rendendo muitas decisões com cara de prova, que é o objetivo de análise aqui do canal, especializado nos concursos da advocacia pública. Nessa decisão, nós vamos analisar exatamente um julgado que vai ao encontro de quem estuda para os concursos de procurador e defensor, porque é uma decisão que diz diretamente acerca de uma situação que envolve esses dois cargos. Portanto, informativo 1000, plenário do Supremo Tribunal Federal, houve o julgamento conjunto de 4 ações diretas de inconstitucionalidade e o tema é foro por prerrogativa de função para procurador e defensor. Primeiro, entenda o caso. Pará, Rondônia, Amazonas e Alagoas, esses 4 estados, haviam alterado suas respectivas constituições estaduais para fazer constar que procuradores e defensores estaduais, obviamente, seriam processados e julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado quando do cometimento de infrações penais. Então, essa é a situação para as 4 ADIs. Esses 4 estados alteraram suas constituições estaduais, em resumo, para garantir aos cargos de procurador estadual e defensor público estadual o foro por prerrogativa de função, na verdade conhecido comumente como foro privilegiado. Muito bem, nós vamos analisar como decidiu o Supremo esse tema e o que pensa o Supremo acerca disso. Sobre o tema, o Supremo entende que procuradores e defensores não podem possuir foro por prerrogativa de função. Procuradores estaduais e defensores públicos estaduais não podem possuir foro por prerrogativa de função. Esse é o primeiro entendimento que você tira daquilo que julgou o Supremo e que pode estar na sua prova. Procuradores estaduais e defensores públicos estaduais não podem possuir foro por prerrogativa de função, os seus cargos não têm efetivamente carga constitucional para que seja atribuído a cada um deles o foro privilegiado. Nós vamos entender por que daqui a pouco. Mais que isso, nós podemos tirar do julgamento do Supremo a ideia de que a Constituição do Estado, a Constituição estadual, não pode atribuir foro por prerrogativa de função a autoridades diversas daquelas arroladas na Constituição Federal. Então a Constituição estadual tem que atuar aqui por simetria. Ou seja, se a Constituição Federal estabeleceu foro por prerrogativa de função a um cargo federal que tenha simetria para, efetivamente, um cargo estadual, então, para esse cargo estadual, a Constituição estadual pode estabelecer o foro por prerrogativa de função. Então, a Constituição do Estado aqui, ela tem que atuar baseada na simetria. Se o cargo estadual encontra simetria em cargo federal com foro por prerrogativa de função, então, a Constituição estadual pode estabelecer esse foro privilegiado no seu texto constitucional. Então preste atenção, porque esses são os entendimentos do Supremo. O primeiro, procuradores e defensores não podem possuir foro por prerrogativa de função, e a Constituição do Estado ela só pode estabelecer o foro privilegiado para aquelas autoridades arroladas na Constituição Federal que guardem simetria com cargos na esfera estadual. Basicamente se olha, esse cargo federal, ele tem simetria no Estado? Tem. Esse cargo federal tem foro privilegiado? Tem. Então a Constituição estadual pode estabelecer foro privilegiado para esse cargo na esfera estadual. Então essas são as duas conclusões que nós tiramos da decisão do Supremo nessas 4 ações diretas de inconstitucionalidade julgadas conjuntamente. Vamos aos fundamentos. Professor, por que importam os fundamentos? Os fundamentos importam porque, a partir deles, você vai conseguir responder isso em provas de concurso. Presta atenção que o objetivo do canal é sempre analisar as decisões STJ e STF que podem cair na sua prova e te dar subsídio, tanto jurisprudencial, quanto legal, quanto doutrinário, para enfrentar esses questionamentos em provas de concurso. Vamos, portanto, aos fundamentos. Quais os fundamentos do Supremo para chegar a essas duas conclusões aqui que nós já tratamos? Fundamento 1. A regra geral é que todas as pessoas sejam julgadas pelos mesmos órgãos jurisdicionais. E isso acontece justamente em respeito ao princípio republicano, em respeito ao princípio do juiz natural e em respeito ao princípio da isonomia. Então essa é a regra geral. Ora, nós temos que tratar o foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado, como uma exceção.
Se ele é exceção, a regra geral é que todas as pessoas sejam julgadas pelos mesmos órgãos jurisdicionais quando submetidas efetivamente aos mesmos acontecimentos, ou seja, os fatos foram os mesmos em relação a A e em relação a B, então A e B precisam ser julgados ou postos a julgamento a partir do mesmo órgão jurisdicional. Isso em respeito ao princípio republicano, em respeito aos princípios do juiz natural e da isonomia. O fundamento 2. O foro privilegiado existe, mas nós vimos, enquanto exceção, e existe apenas para assegurar a independência e o livre exercício de alguns cargos públicos. Então a regra é que todos se submetam aos mesmos órgãos jurisdicionais, em respeito a princípios constitucionais. A exceção é que existem alguns cargos que, para o exercício livre das suas atribuições, para o exercício independente das suas atribuições, eles guardam a prerrogativa do foro privilegiado ou do foro por prerrogativa de função. Preste atenção que eu não estou discutindo aqui, nesse caso, a essência do foro privilegiado. Se ele é devido, se não é, se isso é bom, se isso é ruim, não é o caso nem o objetivo do vídeo. Nós estamos analisando exatamente a regra posta na Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo. Passarmos a uma análise sobre a necessidade ou não da existência do foro privilegiado, isso foge aos requisitos e aos objetivos aqui do canal. Então, o foro por prerrogativa de função existe, é, na verdade, uma prerrogativa prevista na Constituição Federal, mas para o cargo. E aí eu peço bastante atenção, ó. Trata-se de prerrogativa do cargo e não da pessoa. Óbvio que o foro por prerrogativa de função atinge uma pessoa, é óbvio que isso acontece, mas a prerrogativa é do cargo. É para que o cargo seja exercido com liberdade, para que as atribuições do cargo sejam exercidas com independência, que existe o foro por prerrogativa de função. Então é uma prerrogativa do cargo e atinge a pessoa que o ocupa, mas não é da pessoa, é do cargo. Juridicamente, é assim que nós temos que tratar o instituto. Então, a regra geral é que todo mundo seja julgado pelos mesmos órgãos jurisdicionais, a exceção é a existência do foro privilegiado. Agora, esse foro privilegiado trata-se de uma prerrogativa do cargo. Agora, quais cargos? Os cargos públicos escolhidos para o instituto do foro privilegiado estão na Constituição Federal. Preste bastante atenção a essa passagem, que disciplinou não apenas os cargos federais, mas os estaduais e municipais que são detentores da prerrogativa. Então, a prerrogativa do foro é para o cargo e quem escolhe os cargos que deterão a prerrogativa do foro privilegiado é a Constituição Federal. Preste atenção que esse fundamento 3 resolve efetivamente aquilo que entendeu o Supremo a partir do julgamento dessas 4 ações diretas de inconstitucionalidade julgadas em conjunto, como já falei. Na verdade, o cargo detém a prerrogativa, mas quem escolhe os cargos que vão deter a prerrogativa do foro privilegiado, do foro por prerrogativa de função, é a Constituição Federal. A Constituição Federal disciplina não somente os cargos federais com foro privilegiado, mas os estaduais e os municipais. E aí, a Constituição Estadual até pode conceder foro privilegiado, mas de acordo com o que nós dissemos aqui, ó, ela só pode fazer isso a partir da simetria. A Constituição Estadual não pode atribuir foro por prerrogativa de função à autoridade diversa daquela arrolada na Constituição Federal. Ela pode efetivamente estabelecer foro por prerrogativa de função a uma autoridade que não esteja arrolada na Constituição Federal, somente se ela tiver uma simetria entre essa autoridade, entre este cargo estadual, em relação efetivamente àquele que esteja na Constituição Federal para o foro por prerrogativa de função para cargo federal. Então, a Constituição do Estado só pode conceder o foro privilegiado à autoridade do Poder Executivo Estadual por simetria com o Poder Executivo Federal. Então, nesse caso, não temos na Constituição Federal foro por prerrogativa de função para defensores federais e para procuradores federais, ou seja, para membros da Advocacia Pública Federal. Por isso, nesse caso, não temos a possibilidade, no entender do Supremo, de que a Constituição do Estado estabeleça foro por prerrogativa de função para seus procuradores estaduais e para seus defensores públicos estaduais. De novo, a Constituição do Estado só pode conceder o foro privilegiado à autoridade do Poder Executivo, lembrando efetivamente que a Advocacia Pública e Defensoria Pública integram o Poder Executivo, por simetria com o Poder Executivo Federal. Então, por isso que defensores e procuradores, ou procuradores e defensores, não podem possuir foro por prerrogativa de função no Estado, porque não há simetria federal,
e a Constituição do Estado não pode atribuir foro por prerrogativa de função a autoridades diversas daquelas arroladas na Constituição Federal. Ela só pode fazer isso se encontrar simetria entre um cargo estadual e um cargo federal, para que efetivamente eu possa ter um foro por prerrogativa de função em Constituição de Estado, mas atuando por simetria. Os fundamentos são esses. Primeiro, todo mundo tem que ser submetido aos mesmos órgãos jurisdicionais para processamento. Segundo, o foro privilegiado existe, mas é uma prerrogativa do cargo, e nesse caso para o livre exercício e independência das suas atribuições. Terceiro, esses cargos escolhidos para foro por prerrogativa de função são escolhidos pela Constituição Federal, que estabelece quais são os cargos federais, estaduais e municipais que possuem o foro privilegiado, e a Constituição do Estado só pode atuar por simetria. Ela até pode conceder foro privilegiado para cargo estadual se encontrar simetria em cargo federal, no que diz respeito efetivamente à existência de foro privilegiado na Constituição Federal para cargo federal, e ela, simetricamente, com atribuições de cargo estadual simétricos ao que existe na escala federal, estabelece foro por prerrogativa de função no texto da sua Constituição do Estado. Perceba que o Supremo não proíbe a existência de foro por prerrogativa de função na Constituição do Estado, mas estabelece efetivamente uma condicionante, que é justamente fazer isso apenas se detectar simetria entre cargo estadual e cargo federal. Muito bem, esse foi o entendimento do Supremo no Informativo 1000 para 4 ações diretas de inconstitucionalidade. O tema é foro por prerrogativa de função. Isso cai muito em prova, especialmente por tratar aqui de procurador e defensor. A chance disso estar nos concursos da advocacia pública é muito grande. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.